Capítulo 9. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu, e ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Isso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra.
Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados, e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. Um espírito o ataca e, de repente, solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus ordenou ao espírito impuro e curou o menino. Depois o entregou a seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo o que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: Prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si, e disse a eles: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: Não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, porque Jesus dava a impressão de quem se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Esse respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Capítulo 10. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: A paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. E digam ao povo: O reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: Até a poeira dessa cidade, que se grudou em nossos pés,
nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. Ai de você, Cafarnaum! Será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim! Quem escuta vocês, escuta a mim, e quem rejeita vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu:
Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole. Já tranquei a porta, meus filhos, e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele de que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: Todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Belzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quando um espírito impuro sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso e não encontra. Então diz: Vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram, moram aí, e no fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica iluminado. Mas se ele está doente, o corpo também fica na escuridão. Portanto, veja bem se a luz que está em você não é escuridão. Se o seu corpo inteiro é luminoso, não tendo nenhuma parte escura, ele ficará todo luminoso, como quando a lâmpada com o seu clarão ilumina você.
Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: "Vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Gente sem juízo. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, deem em esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, e os homens pisam sobre eles sem saber." Um especialista em leis tomou a palavra e disse: "Mestre, falando assim, insultas também a nós." Jesus respondeu: "Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar." Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse de sua boca. Capítulo 12. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram, de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: "Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso, nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com que vocês se defenderão ou o que dirão. Pois nessa hora, o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois, Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: O que vou fazer?
Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco! Nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou para quem vão ficar. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então Jesus falou aos seus discípulos: por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos. Eles não semeiam, nem colhem, não possuem celeiros ou armazéns. E, no entanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês pode crescer 1 centímetro à custa de se preocupar com isso? Portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? Observem como os lírios crescem. Eles não fiam, nem tecem. Porém, eu digo a vocês que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Quanto a vocês, não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber. Não fiquem inquietos, porque são os pagãos deste mundo que procuram tudo isso. O Pai bem sabe que vocês têm necessidade dessas coisas. Portanto, busquem o reino dele, e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta. Felizes dos empregados que o senhor encontra acordados quando chega. Eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontra. Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhe arrombasse a casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade, eu digo a vocês, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a surrar os criados e criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. O Senhor o expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos infiéis. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Jesus também dizia às multidões:
Quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva, e assim acontece. Quando vocês sentem soprar o vento do sul, vocês dizem que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho. Senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia. Eu digo, daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo.